Nossa próxima tarefa é fazer a alocação da variação para ver quais são os fatores ou interações que são mais responsáveis pela alocação da variação. E você pode lembrar, pelo que a gente já discutiu em outros vídeos, de que fazemos isso usando o somatório dos quadrados. Quer dizer, o que a gente chama de variação é o quadrado da diferença entre os pontos e a média dos pontos, né? Então, a média, digamos, se eu não houver variação, todos os pontos seriam iguais à média. Mas como é um afastamento para mais e para menos, calculamos a diferença entre um ponto e a média, elevamos ao quadrado, porque pode ser positivo ou negativo e a gente só quer que a variação, a gente quer calcular só coisas positivas, então a gente eleva ao quadrado, a gente soma tudo para cada um dos pontos e isso nos dá o total de variação que eu tenho num conjunto de pontos. Então, nós já fizemos uma análise dessas de alocação de variação no passado, em outros vídeos. Eu só vou voltando agora para a planilha, mostrar aqui. Aqui eu estou posicionado na planilha, no lugar onde a gente justamente calcula a alocação da variação. Então, o que nós temos aqui? Lembra que SSY é o total do quadrado de todos os meus números. Pega todos os números que eu tenho, aqui eu estou vendo para precisão, certo? A gente vai ver a mesma coisa, vocês podem examinar a planilha e ver a mesma coisa para recuperação, para F-measure, para tempo. Mas só para precisão, aqui está o somatório de quadrado dos 180 valores que eu obtive nas 10 repetições dos meus 18 tratamentos. Pega todos os números que a gente tinha na planilha lá no início, eleva ao quadrado, soma tudo, dá este valor, ok? Agora, se você supuser que cada ponto é igual à média, isso é o valor que eu teria se eu somasse o quadrado da média 180 vezes. E a diferença entre os dois é justamente a variação que eu tenho, que a gente chama SST. SST é a variação total que eu tenho que alocar entre os fatores e as interações, é 0,0328, etc. Isso é o valor que eu tenho, então, para a variação. E eu quero saber o alfa, quer dizer, o que eu estou chamando de alfa aqui são os efeitos e a alocação de variação relacionados ao primeiro fator, que é o algoritmo, né? Alfa representa o algoritmo, beta representa o número mínimo de compras do cliente, gama representa o percentual do conjunto que é usado para treinamento. Então, eu posso calcular do jeito que a gente já viu em outro vídeo, eu não vou explicar aqui, que eu tenho desses 0,0382, eu tenho 0,013 devido ao algoritmo, 0,018 devido ao beta, na precisão, né? Devido ao número mínimo de compras, e eu tenho 0,002 devido ao percentual usado para treino, e aqui estão também a alocação da variação para as interações, a interação entre primeiro e segundo fator, primeiro e terceiro fator, segundo e terceiro fator, e indo à direita aqui, a gente tem a interação, a alocação da variação para a interação entre os fatores. O que sobra são esses erros. Esses erros aqui são muito importantes, porque mais na frente a gente vai poder saber a significância estatística desses fatores aqui, ou dos efeitos dos fatores, para ver se os erros são mais responsáveis pela variação que a gente vê ou se são realmente os fatores. Mas isso vem daqui a pouquinho. Então, só voltando aqui, então, tendo calculado meu somatório de quadrado para alfa, se eu dividir esse 0,013 por 0,0328, eu tenho 41% da variação que é explicado pelo algoritmo. 57% da variação na precisão é devido ao beta, que é o número mínimo de compras do cliente, e assim por diante. E se eu resumir tudo que estamos vendo aqui
numa única tabela, a gente tem esta tabela, aqui estão os efeitos principais, aqui estão os efeitos das interações, aqui está o erro, e aqui a gente tem o percentual da explicação, a alocação da variação, e vocês vão ver que quase todos os números aqui são pequenos, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Então você vai ver que aqui, por exemplo, para precisão, para recuperação, para F-measure, apenas alfa e beta são importantes. Está vendo? 41, 57. O resto é tudo pequenininho. E é por isso que, no outro vídeo, no nosso modelo aproximado matemático, eu só tinha incluído alfa e beta. Os outros não são importantes. Aqui também, para recuperação, só alfa e beta são importantes. O resto é muito pequenininho. Aqui, alfa e beta importantes, o resto pequenininho. Aqui um pouco diferente. Alfa e beta são importantes, mas a interação entre alfa e beta, quer dizer, a interação entre o algoritmo e o número mínimo de compras é significativo, quer dizer, é razoavelmente importante, 9%. Portanto, no meu modelo matemático, anteriormente, eu tinha deixado isso no modelo, porque 9% é um bocadinho. Se eu voltar aqui atrás, bem rapidinho, só para você lembrar os modelos, você vê que no modelo, por exemplo, de F-measure, só incluí alfa beta, mas no modelo de tempo eu incluí alfa beta e a interação alfa beta. E essa decisão veio justamente, voltando lá embaixo agora, desta tabela de alocação de variação, ok? Muito bem, então sabemos quais são os fatores de maior importância, alfa e beta, e a única interação que parece importante, que é entre alfa e beta. E agora nós podemos passar para a significância dos efeitos. A significância dos efeitos significa, será que as variações que eu estou vendo são mais devidas ao efeito, ou será que os erros experimentais são grandes o suficiente para explicar a variação que a gente está vendo, ok? Para isso, a gente vai usar um teste F, né? Um teste F na minha análise ANOVA, e a gente voltando para a planilha, a gente vê que isso está sendo feito aqui. Eu pego, por exemplo, para alfa, o que eu faço? Eu pego o meu somatório de quadrado, toda a variação explicada por alfa, vejo os graus de liberdade do alfa. Alfa tem 2 valores possíveis, portanto eu tenho 1 grau de liberdade. Eu divido o SS alfa, o somatório do quadrado, para cá, para achar a média do quadrado, que nada mais é do que a variância da variação devida a alfa. E eu verifico, eu calculo o F. O F é simplesmente dividindo a variância devida ao fator pela variância devida aos erros. Agora, a variância devida aos erros, eu vou ver aqui, a gente calcula como sendo esse valor bem baixinho. Você está vendo que os erros têm uma variância muito pequenininha. Então, parece ter muito mais variância aqui do que ter variância nos erros. Então, para a gente ver isso formalmente, a gente divide isso pelo outro, pelo de erros, a gente acha o valor de F, que é a razão entre as variâncias, e eu verifico isso contra a tabela com o grau de liberdade do numerador e denominador, do jeito que a gente já viu em outro vídeo. Chegamos a 3.9. Aqui eu só mostro de onde veio o 3.9, usando R, ok? Você usa a distribuição F, a distribuição dessa variável F, com 95% de nível de confiança. Como o valor 3.9 é muito inferior a este valor que nós achamos nos nossos dados, a gente rejeita a hipótese nula de que não tem efeito no fator alfa e chegamos à conclusão, sim, alfa, que é o algoritmo, tem muito efeito, tem de fato efeito, com 95% de confiança nós sabemos que ele tem efeito.
Fazemos a mesma coisa para beta, etc. A gente vai rejeitar a hipótese nula em todos os casos, como vocês podem ver aqui. Nós temos muito mais variação explicada pelos efeitos e as suas interações do que pelos erros remanescentes. O que significa que meu algoritmo, meu experimento foi realizado adequadamente. Eu isolei os fatores adequadamente. Porque o que sobrou de variação não explicada, que é isso aqui, é muito pequenininho. Então, estou satisfeito de que, estatisticamente falando, eu tenho significância estatística para os efeitos dos efeitos principais e as suas interações. Agora, o fato de eu ter significância estatística não significa que algo seja importante. A importância de algo é o que a gente viu nesta tabela aqui. Quer dizer, o que eu sei aqui é que isso aqui, esse 1%, por exemplo, aqui, ele tem significância estatística. Quer dizer, isso aqui explica mais. Eu posso explicar isso mais devido ao gama mesmo do que devido aos erros, ok? Mas não significa que seja importante, porque é muito pequenininho. Isso é importante. Então, o que a gente acabou de ver é que tudo isso daqui tem significância estatística, ok? Quer dizer, os erros são muito pequenos, mas a importância está só nos valores que são mais altos aqui e aqui na interação alfa-beta. Com tudo isso, nessa seção 443, nós podemos agora voltar às nossas hipóteses. Lembra que a gente tinha a hipótese para precisão, recuperação, etc. A gente tinha, por exemplo, para a recuperação, a gente tinha a hipótese que a recuperação para os algoritmos FC e FM é igual, não tem diferença, né? Será que isso é verdade? Visualmente, a gente viu que tinha uma certa diferença em todos os casos, mas agora a gente faz um teste estatístico que vai ver se com 95% de confiança eu tenho diferença ou não. E a gente chega à conclusão aqui que a gente vai rejeitar a nossa hipótese. Para recuperação, realmente temos FC melhor que FM. Da mesma forma, para precisão, temos FC melhor que FM. Para F-measure, temos FC melhor que FM, sempre com 5%, nível de significância 5%, confiança 95%. E para a velocidade de recomendação, que é o tempo de resposta, aí temos FM melhor do que FC. No artigo ou no relatório que Renato preparou para esta pesquisa, existem umas considerações finais aqui que eu peço que você leia no seu próprio tempo. Muito obrigado.